Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Boa tarde, meu nome é Monique, também sou aqui da UERJ, sou orientanda do Instamin e eu trouxe para vocês aqui uma partezinha da minha pesquisa, né? Que é o título o título da apresentação de hoje é O Anel do Meu Amigo, as possíveis interpretações de uma cantiga de Pero Gonçalves Portocarrero. Nosso estudo no mestrado propõe a análise de algumas entre as diversas formas de violência sexual e moral efetivadas pela violação do corpo feminino na Idade Média, por meio de representações literárias presentes nos Carmina Burana e nas cantigas trovadorescas galego-portuguesas, como a que apresentaremos hoje, a poesia O Anel do Meu Amigo, que na Biblioteca Nacional 920, na Vaticana 507, de autor Pero Gonçalves Portocarrero. Assim, propomos um estudo que tente desvelar a modulação do discurso de poder do homem sobre o corpo feminino. Em nossa apresentação de hoje, exploraremos a forma e o modo como as representações literárias expõem a violência sexual e moral empreendidas por intermédio da maculação do corpo da mulher, pois desde muito tempo o corpo das mulheres sempre é tratado como território de disputa, sendo considerado sob a custódia dos homens, pai, marido, irmãos, filhos, o que poderá ser notado ao decorrer de nossa investigação. Assim, buscamos também contribuir para a conscientização sobre o papel e a imagem da mulher na sociedade, possibilitando uma aproximação crítica entre a Idade Média e os nossos dias, rompendo um pouco com esse olhar patriarcal. Acho que assim, não tem como a gente não ler essas cantigas e fazer o nosso estudo sem pensar no que a gente ainda, como mulher, ainda passa hoje, né? Hoje em dia. Como afirma Maria do Amparo Marleval, 1995, página 82, somente no século XII a condição feminina começa a ganhar espaço nos textos. Por coincidência, o século em que Portugal firmaria sua independência. Outro fato interessante é que esse fenômeno ocorre na literatura profana ou literatura de evasão, mas que mantém estreitos vínculos com a verdade factual. Daí ser aceita, mesmo com ressalva, como fonte da nova historiografia. Fatos que auxiliam a compreender um pouco mais sobre a vida das mulheres e os costumes nesse tempo. Constatamos que nas cantigas galego-portuguesas, o tema da sexualidade aparece em dois de seus gêneros, nas cantigas de amigo e nas cantigas satíricas. Nas cantigas de amigo, esse tema aparece de forma muito mais sutil e velada. Nas cantigas satíricas, é possível perceber claramente o caráter pejorativo e misógino dos textos. Dessa forma, analisaremos como esses elementos se apresentam no corpus investigado e quais interpretações podemos propor sobre eles. Todo exercício de ser mulher está dentro do espaço da submissão ou dos domínios do espaço da casa, sobretudo para os nobres, onde ela está submetida a seu esposo, seu pai, ou, na ausência desses, aos seus filhos homens. Por esse motivo, podemos supor que esses relatos em forma de contradiscurso, nesse momento, não conseguiram sobreviver, por conta do controle sobre as práticas da escrita feminina. Sabemos que a manipulação patriarcal velou e ainda faz esse trabalho de alienação na sociedade, encobrindo e marginalizando muitas mulheres. Mas isso nos mostra o quanto é importante estudar e apontar com bases históricas essa alienação, para um trabalho de transformação de pensamento em prol da solidariedade humana e da justiça com as oprimidas. Para além de tentarmos ler e compreender as cantigas galego-portuguesas de forma mais arrojada, elencando seus simbolismos e elucidando o estudo da linguagem de forma mais apurada, pretendemos levar a questão da mulher e o modo como a sociedade a vê e como as mulheres podem se posicionar acerca delas mesmas. Ao longo do nosso texto, deixamos questionamentos sobre o quanto evoluímos e o quanto ainda retrocedemos. O
que devemos mudar ou repensar, porque em nossos objetos de estudo é evidente a culpabilização da vítima, suas escolhas, desejos ou anseios, que nem sequer são ouvidos. Então, as cantigas trovadorescas, As cantigas trovadorescas galego-portuguesas são parte de grande produção literária medieval associada aos reinos de Leão, Galiza, Portugal e Castelo, datando de entre o século XII e meados do século XIV. Compostos e divulgados por meio da oralidade, foram compilados em 3 grandes cancioneiros: o Cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional, que contém as cantigas do Corpus Profano. Além dessas, foram preservadas em outros códices as cantigas de Santa Maria, de Afonso X. Dessa forma, a poesia galego-portuguesa é um marco relevante na Idade Média Europeia. O discurso nas cantigas, ora amoroso, ora satírico, acaba por evidenciar o poder masculino sobre o corpo feminino, seja de forma mais simbólica ou mais explícita, através de efeitos metafóricos relacionados ao erotismo, à violação e ao escárnio. É o espaço para a arte da possibilidade, por conta das atividades de labor de seus autores ao construí-las, com uma certa obrigação de relacionar o seu tema com o seu contexto, para a recepção calorosa, já que as intenções do poeta que compõe e da voz de quem recita ou canta pode impor ao seu público múltiplos sentidos. É interessante notar que, nas cantigas galego-portuguesas, o tema da sexualidade aparece em 2 de seus gêneros, nas cantigas de amigo e nas cantigas satíricas. Nas cantigas de amigo, esse tema aparece de forma muito mais sutil e velada, enquanto que nas cantigas satíricas é possível perceber claramente o caráter pejorativo e misógino dos textos. Agora eu cito Dias, 1998. Espelho vivo da época, não poupam as pequenas fraquezas dos homens, desvendam rivalidades e despeitos, revelam atos de covardia, de traição e de prepotência, denunciam a homossexualidade e a vida desregrada de freiras e do clero, ridicularizam as pretensões dos jograis, escarnecem princípios da fina morsa, põem a nu as discussões entre trovadores e jograis, tudo satirizado numa linguagem que desperta das peias da corteza, da mesura e do sigilo amoroso. Lança a mão de uma riqueza vocabular insuspeita para o leitor dos cantares de amor e de amigo. Termino a citação. A cantiga que analisaremos é uma cantiga de amigo, na qual o eu que se exprime é feminino, o que se pode apresentar como uma jovem que fala sobre a relação com um amigo ou namorado. Na cantiga, segundo Lopes, 2011, percebemos um esquema estrófico e rimático paralelístico, com o uso de refrão, com motivos de fundo universal da poesia primitiva, de formas elementares da alma ou das necessidades humanas, ou certas situações tópicas de valor quase mágico, como os ritos pagãos e os simbolismos dos animais e dos elementos da natureza. Seu autor é Pero Gonçalves de Portocarreiro, filho de Gonçalo Viegas de Portocarreiro, o Alfeirão, um nobre e cavaleiro medieval do reino de Portugal e senhor feudal, e de Sancha Pérez da Veiga, segundo consta no livro de linhagem, como bens dos antigos partidos judiciais de Panafiel, Santa Cruz, Canaveses e Paiva. O trovador português desenvolveu sua atividade poética no século XIII e provavelmente viveu no reino de Castelo. Dizem, cito, foi muito bom cavaleiro e morreu sem semelho. Sua família participou de grandes acontecimentos da corte, como o rapto da mulher de Sancho II, pelo tio do autor. E aí eu cito Breia 96, é uma tradução minha. Outra das características a serem salientadas sobre a sua família é a sua grande relação, não só com a corte régia portuguesa, mas também com a castelã. Assim como Pero Enes de Portocarreiro, primo do nosso trovador, aparece com Afonso III em 1251. Fernão Enes, irmão do anterior, aparece como notário procurador do rei Afonso X, enquanto ainda servia o rei português Afonso III. Gonçalo Enes, irmão dos 2 anteriores, aparece beneficiado no repartimento de Sevilha.
Então agora a cantiga que eu vou ler para vocês. O anel do meu amigo. O anel do meu amigo, perdi o solo verde pino e chorei o belo. O anel do meu amado, perdi o solo verde ramo e chorei o belo. Perdi o solo verde pino, porém chorei dona Virgo e chorei o belo. Perdi o solo verde ramo, porém chorei dona Dauro e chorei o belo. Então, a cantiga, ela é construída toda num ambiente mais pastoril. Percebemos isso por conta dos vocábulos verde pino e verde ramo, onde a donzela está aflita, porque perdeu o seu anel precioso. Então, todo momento ela fala, chorei o belo. O anel é símbolo da união matrimonial e da fidelidade, o objeto que é o elemento propício para a dupla interpretação na cantiga. O anel ele pode ser a representação da virgindade da dama ou o próprio mimetismo, do ato de enfiar o anel no dedo, o dedo no anel. Subtende-se ao mesmo tempo. Aí cito Macedo e Heckert, o significado primitivo da aliança. E agora a mulher encontra-se desesperada porque não é mais virgem. A jovem está sozinha e num lugar propício para os encontros eróticos. Evidente em perdi o solo verde pino, perdi o solo verde ramo. Justamente com esses símbolos pino e ramo, que podemos interpretar como a imagem do falo do seu amado, por conta dessa representação e pelo motivo de adoração pelos povos antigos como símbolo da fecundidade da natureza. Sabemos que por volta do século XI, o casamento se torna um ato sacramental, e o papel do amor nessa união sagrada é mínimo. A monogamia é obrigatória por lei e, com pretexto de evitar uniões consanguíneas, a Igreja estende ao 7º grau a interdição por incesto, até o Concílio de Latrão, em 1215. Assim, a maioria dos casamentos aristocráticos já consumados corriam o risco de condenação por causa do parentesco próximo entre os cônjuges. Vale ressaltar a importância dos interesses políticos religiosos acerca da fortuna e do poder, o que gerava divergências a respeito do amor e do casamento. Os valores clericais de castidade e da desconfiança com relação à mulher, ao sexo e ao prazer foram os transmissores que impulsionaram o estabelecimento de uma santidade social fundada em critérios misóginos, que estão presentes na atualidade. Então, toda a cena da cantiga é construída a partir da tensão sobre a perda do objeto precioso, e o desalento dessa mulher que acaba se intitulando como dona. E, embora compreendamos que esse título seja apenas para as mulheres casadas, o que ela ainda não é, porque a todo momento ela está muito preocupada com isso. Consequentemente, na terceira estrofe, ela chora como dona Virgo, enquanto na última estrofe chora como uma dona Dalga, ou seja, uma fidalga, alguém de uma linhagem mais abastada. A cantiga serve como exemplo da vulnerabilidade das mulheres nos espaços públicos. Assim como ela, sua virgindade é tratada como um objeto que pode ser perdido ou roubado. Como nos explica André Capelão em seu livro O Tratado do Amor Cortês, no capítulo 11, o amor entre os rústicos, aí, entre aspas, raramente é verdade. Afirmamos, a minha citação do André Capelão, afirmamos que é perfeitamente impossível encontrar camponeses que sirvam na corte do amor, pois eles são naturalmente levados a realizar as obras de Vênus, como o cavalo e o mulo. Finaliza a citação. Embora se não for possível conter-se por uma mulher, tome por objeto de desejo alguma camponesa. Se a ocasião favorecer, cito, não hesites em satisfazer seus desejos e possuí-la à força. É preciso coagi-las um pouco para curá-las do poder. Termina a citação. Da mesma forma que algumas pessoas ainda pensam que existem mulheres para o casamento e mulheres para a realização sexual, mesmo sem o seu consentimento. Aí cito novamente o André Capelão. Uma mulher que tem alguma virtude não deve ceder depressa demais aos desejos de um namorado, pois, caso se entregue afoitamente, despertará o desprezo dele e depreciará o amor que
que ele por tanto tempo desejou. Ao passo que, se contemporizar, purificará os sentimentos que ele nutre por ela, se forem fingidos, e os livrará de tudo que possa destruir. A mulher deve, pois, descobrir as virtudes de seu pretendente a partir de numerosas provas e assegurar-se de sua fidelidade. Termina a citação. Sobre a fidalga na cantiga que analisamos, perdeu a sua virgindade e provavelmente foi abandonada pelo seu amado. Capelão nos ajuda a compreender os defeitos dessa personagem feminina, retomando toda uma tradição antifeminista que foi desenvolvida de modo particular entre os eclesiásticos, porque a mulher é a responsabilizada pela expulsão do paraíso, sendo criadora de um mundo sujeito ao tempo destruidor. Aí eu cito a Maleval novamente, né? Como o ouro, o corpo da terra, que seduz o avarento. O corpo da mulher é o meio da tentação usado pelo diabo para chamar a si o homem luxurioso. Termina a citação. O que revela toda a culpabilização da mulher na cultura judaica cristã iniciada por Eva no paraíso. Aí cito novamente Capelão. As mulheres, aliás, não são apenas avaras por natureza, mas também são curiosas e falam mal das outras mulheres. São vorazes, escravas do próprio ventre, volúveis, inconstantes no que falam, desobedientes, rebeldes às proibições. São maculadas pelo pecado do orgulho e cobiçam a vanglória. São mentirosas, dissolutas, tagarelas, não respeitam segredos. São luxuriosas ao extremo, dadas a todos os vícios e não têm afeição verdadeira pelos homens. Termina a citação. Então, ao observarmos um trato com a mulher ao longo dos tempos, podemos tentar compreender o modo e o motivo da hostilidade contra a liberdade feminina, que quer na Idade Média, quer em nossos dias, a mulher vai assumindo sua sexualidade e seu lugar na sociedade, tentando abrir caminhos que estejam livres de preconceitos, motivos pelos quais causam muito medo na sociedade patriarcal em que vivemos. Concordamos que mesmo com todas as lutas e conquistas, ainda não conseguimos a plenitude de igualdade perante os homens na sociedade. Para tanto, nosso estudo pretendeu observar como se dava a construção da violência contra a mulher na sociedade medieval, mesmo que no seu formato embrionário, dando luz à literatura em exemplos, como nas cantigas trovadorescas galego-portuguesas, em prol do desenvolvimento da consciência crítica para o poder da conscientização. Obrigada.